Que a paz, a luz, o amor do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja no coração de todos. Queridos irmãos e queridas irmãs, caros internautas que irão acessar a nossa página, o nosso canal, nos acompanhando neste culto do Evangelho no lar e no coração, sejam bem-vindos, que todos possam receber as emanações de luz e de paz que as esferas superiores se derramam em todos os lares, em todos os corações. Nós estamos neste ponto de encontro com a espiritualidade maior, em busca do nosso tratamento espiritual, em busca do nosso aprendizado, para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em Jesus, e na presença amiga dos nossos anjos guardiães. Estamos felizes, pois é o momento da nossa refeição espiritual, a nossa alimentação que irá nos fortalecer. Lembrando que nós poderemos deixar uma vasilha com água para recebermos a magnetização que é trazida pelos bons espíritos, e vamos envolver em nossos pensamentos as pessoas que nos pediram preces. Todos nós conhecemos alguém que necessita de oração. Temos famílias atravessando momentos de luto, perda de entes queridos, perdas entre aspas. Aqueles entes amados que retornaram à pátria espiritual. A dor, somente quem está passando por aquele momento é que sabe falar. A dificuldade, a angústia, mas Deus irá levar o conforto, o amparo, a luz, a fortaleza a essas famílias. Confiemos na presença divina do nosso Mestre e vamos pedir aos nossos mentores espirituais que nos ajudem para que nós possamos aproveitar bem esses momentos. Senhor Jesus, com muita confiança aqui estamos nos preparando para ouvir as lições, os ensinamentos, as orientações que nós necessitamos, pedindo, Senhor, a permissão para que os bons espíritos possam estar junto conosco, nos ajudando em nossas imperfeições. Divino amigo, temos plena certeza de que a misericórdia, o amor do nosso Pai jamais nos faltou. Por isso, continuamos perseverantes na fé e na confiança, graças à tua luz, aos ensinamentos que tu trouxeste à humanidade. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 23, que tem o título de Estranha Moral.
Allan Kardec seleciona aquelas partes do Evangelho onde algumas palavras se tornam para nós estranhas por entrar em conflito com a ideia do amor, da luz, da mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, nós vamos fazer a leitura preparatória que está no livro Bênção de Paz. Lição número 6, Palavra e Vida. Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunhos solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Comentário de Emmanuel. Beneficência para todos os dias e ao alcance de todos. A doação das boas obras. Estamos convencidos de que as nossas palavras em oração trabalham por nós diante do Criador. Mas é preciso não olvidar que aquelas outras pronunciadas à frente das criaturas, nas ações diárias, também repercutem. As frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida e cujos resultados voltam matematicamente a nós em forma de auxílio ou prejuízo, conforme o bem ou mal de que nos fazemos portadores, inconscientemente ou não. O verbo dita modelo à experiência. Um conselho é uma indicação. Um discurso é comparável a motor indutivo. Uma página escrita não deixa de ser um figurino para criações de ordem moral. Enquanto não nos dispomos a entender o valimento da palavra e a respeitá-la através da disciplina no uso digno e harmonioso desta tremenda força da alma, muito pouco aproveitamos da bênção de cada reencarnação, porque, via de regra, caímos facilmente sob a hipnose da massa de agentes involuídos, aderindo de maneira instintiva aos processos de vampirização em que se comprazem, na esfera da animalidade primitivista. Reflitamos na advertência do apóstolo Paulo a Timóteo, com referência ao assunto. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Importantíssimo a nossa reflexão sobre esta mensagem, porque a palavra é uma potência que nós
utilizamos diariamente. E como nós estamos vendo o esclarecimento de Emmanuel, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não sabemos direcionar esse talento divino que Deus colocou em nossa responsabilidade para nos ajudar no nosso desenvolvimento, para nos ajudar em nosso equilíbrio com a convivência na sociedade, no lar. E então, Emmanuel faz duas distinções. Quando nós dirigimos a palavra a Deus, que é uma forma muito construtiva de ser utilizada, e a outra forma em que geralmente nós conduzimos a palavra, muitas vezes de uma forma negativa, onde vai trazer consequências infelizes para nós. Mas o que mais pode pesar, o que mais pode agravar a situação do uso mal feito deste talento é porque nós estamos atraindo para nós ou sintonizando com esses agentes involuídos. Quem serão esses agentes involuídos? Aqueles irmãos infelizes que estão na pátria espiritual. E podemos dizer também muitos que estão encarnados, mas estão estagnados, não querem melhorar as suas condições espirituais e morais. E então, nós, utilizando mal a nossa palavra, estaremos nos sintonizando com esses agentes. E quais serão as consequências? Processos de vampirização, porque eles então vão se aproveitar desse ambiente que nós criamos pela nossa invigilância e vão trazer a sua ação perniciosa junto de nós. E então esse é o ponto mais grave, né? Por isso, o conselho de Emmanuel, reflitamos na advertência do apóstolo. E é então onde nós precisamos refletir naquelas palavras também de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem muito a ver com esta recomendação de Paulo e de Emmanuel. Porque Jesus nos fala: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Se nós estivermos vigilantes, com o nosso pensamento atento ao que se passa, nós então vamos evitar pronunciar coisas que não são construtivas, não é? E é uma imensidade de expressões que nós usamos sem perceber que pode estar sendo conduzida de uma forma equivocada, né? E então, vigiar, ter sempre uma lucidez no discernimento sobre o que é construtivo e o que é destrutivo para nós e para o nosso próximo, né? E então está aí, dá testemunho solene a todos perante Deus. Por quê? Nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Trazemos conosco, na nossa consciência, a lei divina. E então, tudo que nós vamos expressar estará gravado nesse nosso arquivo interior do pensamento, da consciência, e nós então
somos responsáveis por isso. E então nós, cada vez que percebemos um ensinamento assim, temos que colocar em nós essa necessidade de uma mudança de hábitos, porque são hábitos que construímos ao longo do tempo de uma forma sem ter consciência de que aquilo está trazendo coisas negativas para nós. E agora, com o conhecimento da doutrina espírita, com essas lições que recebemos, não fica dúvida, não é? E então está aí para nós as palavras de Paulo, reforçando a recomendação de Jesus no vigiai e orai, e Emmanuel trazendo com muita clareza quais são as consequências do uso mal feito da palavra, né? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Então, fica para nós esta mensagem e que nós possamos trabalhar em nosso mundo íntimo para estarmos mais atentos com o aproveitamento da palavra. Agora sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem o título Estranha Moral, mais uma frase de Jesus que pode, em algumas conversas, alguns diálogos, trazer uma discordância. Não é? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Palavras que estão no Evangelho de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu filho o pai, de sua mãe a filha, e de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos o de sua própria casa. Outra passagem, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Vim lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Agora as palavras de Allan Kardec. Será mesmo que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa? Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia
em atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas dão o testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todas passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância dos seus resultados, ou melhor, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. E nós vamos deixar para prosseguir a leitura na próxima semana, porque é uma lição bastante extensa. E Allan Kardec traz com muito detalhe para nós entendermos o significado verdadeiro dessas palavras de Jesus. Porque, na realidade, ele sabia o que iria acontecer com a divulgação da Boa Nova. Muitos interessados não queriam que a verdade pudesse vir ser conhecida de todos. Muitos gostariam de permanecer no controle da situação, no domínio do povo, não é? E temos também uma outra vertente de que, quando os poderosos daquela época, os dominadores do povo hebreu, perceberam as multidões se aglomerarem perto de Jesus, imaginaram que ele poderia ser aquele que tiraria deles o poder, um novo rei, não é? Porque estava nas profecias de que viria um para libertar o povo. E então eles, receiosos desse poder, desta popularidade de Jesus, já começavam a tramar uma armadilha para que ele parasse com a conquista que vinha fazendo junto ao povo. E nesse sentido que Allan Kardec está trazendo, nós estamos vendo muito bem que são muitos os interessados até hoje, não é? Quantos utilizam as próprias frases de Jesus para distorcer o sentido verdadeiro do que Jesus estava
trazendo para nos esclarecer, para que nós possamos conhecer a verdade, não é? E então, nessas palavras de Allan Kardec, estamos vendo que o que Jesus nos disse através desta expressão, não vim trazer a paz, mas a divisão, é justamente isso. Uma das divisões que começa é no nosso mundo íntimo, porque nós temos uma tendência de querer desfrutar somente das coisas passageiras, aqui no mundo físico. E Jesus, com o seu esclarecimento, vem nos mostrar o caminho que nós poderemos alcançar a nossa libertação desses hábitos que nos escravizam. E então, é uma divisão que nós temos que fazer conosco mesmo. Abandonar os costumes do passado que não trazem alegria cristã, que não trazem a verdadeira felicidade e o bem-estar na nossa vida futura, no mundo espiritual, onde nós habitaremos. Não é? E então é para nós um momento de reflexão, que as palavras de Jesus têm que saber interpretar, tirar a essência do que ele está trazendo e não ficar preso somente nas palavras. Não é isso? E então, na próxima semana, continuaremos com esta leitura. São grandes apontamentos que Allan Kardec faz e que nos ajuda a ter essa certeza, né? A estarmos confiantes nas palavras, nas expressões, nos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus traz a todos nós. E nós agora vamos passar às nossas vibrações. Momentos em que vamos pedir por aquelas pessoas que queremos auxiliar, doando vibrações, energias de paz, de luz, de confiança. Vamos mentalizar a presença de Jesus e desses missionários. Mentalizemos as pessoas que nós queremos auxiliar. Ou, se for o caso, se é em favor de nós mesmos, por alguma dificuldade que estamos atravessando, com a saúde, qualquer que seja o momento de tribulação, de prova, de dificuldade, Deus está presente e esses trabalhadores estão prontos a nos ajudar. Confiemos. Senhor Jesus, Divino Amigo, agora nós queremos que as energias do amor, da luz, da paz, da esperança possam ser compartilhadas em Teu nome. Que nós possamos ser esses veículos de transmissão do pensamento benéfico, salutar, com estas energias que recebemos na presença dos Teus emissários. Pedimos pelos hospitalizados, ou aqueles que estão em seus lares, passando
momentos de dor, de desespero, de desânimo, por não conhecerem a solução para tamanhos desafios. Divino amigo e médico das almas, o remédio, todos nós sabemos, em tuas palavras, vinde a mim, Senhor Jesus. Permita que os bons espíritos possam tocar o coração desses irmãos, para que eles se voltem aos teus ensinamentos. Pedimos também pelos que estão nos hospícios, nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas. Senhor, por essas famílias que atravessam um momento de luto, a despedida de seres amados, entes queridos, a dor que passa nesses corações. A misericórdia divina conhece. O teu amor abranda e alivia, dando coragem, forças, esperança, certeza de que Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Senhor, nós queremos envolver também as casas de repouso, asilos, orfanatos e creches, penitenciárias, presídios, todas essas escolas onde o ser humano busca o seu reequilíbrio, resgatar os valores mais nobres da vida. Ilumina, Senhor, e fortalece cada um desses irmãos. Fortalece as instituições que socorrem. Divino amigo, vibramos pelas nações que estão em conflitos. Vibramos pela nossa pátria, pelo nosso povo. Fortaleça, Senhor, o desejo de superar os embaraços, as tribulações passageiras nesse momento de transição planetária. Somente a tua luz, esta força maior que o Senhor nos ensina no Evangelho, é capaz de servir como âncora de salvação a toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, em nossa fragilidade, em nossas imperfeições. Divino amigo, pedimos pelas nossas famílias, nossos entes amados, a tua proteção, teu amparo. Que esta paz possa permanecer em todos os lares, em todos os corações. Assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, finalizamos aqui mais um culto do Evangelho no lar. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão aos amigos espirituais. Que a paz permaneça junto de cada um. Assim seja. Graças a Deus
e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos aqui mais um culto do Evangelho no lar. Agradecendo a companhia de todos e pedindo que nos perdoem algumas falhas, alguns deslizes, mas vamos permanecer com o nosso trabalho. O que a plataforma permitir que nós podemos fazer, vamos fazer em nome da doutrina, em nome do Evangelho de Jesus e em favor do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Que Deus ilumine cada um. Assim seja. Graças a Deus. Fiquem na paz.